Einrichtung, wie, em vez de usar Ort, Platz para essas coisas, e historische Platz auch, é a mesma Ja. coisa? Mhm. Plätze. Plätze, ok. Isso. Ok, danke. Na, kein Problem. So, schade ist Larissa nicht hier. Ne? Sie hat einen Studiengang für Tourismus. Aber na, wir sprechen mit ihr nicht in Unterricht. Bei zwei Leute. Wir haben hier dann drei Frauen. Na? Sie sind Oma, Mutter und Tochter. Und sie sind auch in Köln. Ich glaube, ihr weißt schon, in Köln gibt es solchen schönen Dom. Nein, es gibt dort einen Dom, der sehr, sehr bekannt, sehr berühmt ist. So Kathedral, ja, der Kölner Dom. Vale a pena, viu? Bota depois no Google aí que vocês vão ficar espantados. Was Und ist wir haben, Kona? Was ist Kona? von Köln, Ah, tá. Ah, uhum. ja, die Stadt Köln. Und Leute, so drei Sätze hier, ich lese mal Buchstaben A. Die Tanana findet Museen und Kirchen langweilig. Sie macht die Domführung aber doch mit, denn der Reiseführer gefällt ihr. A gente vai ter que completar, né? Wir müssen hier den Satz ergänzen, completar. So ist das die Oma, die Mutter oder die Tochter. Leute, langweilig, ja, tedioso. Domführung. Como é que chama? A Larissa sabe. Führung é quando você faz visitação. Du hast dann einen Führer, né? Nesse caso não é o Hitler, não. Führer, das ist Reiseführer, né? O guia turístico, guia de viagens. Und dann, er bietet dir an, né? Er bietet dir eine Führung an. Ele oferece uma visitação. Domführung, visitação na catedral. Und hier, es gibt auch ein wichtiges Verb, mitmachen, participar. Mas o livro deu uma facilitada. Geralmente é mitmachen bei, com dativo. Ele não colocou complemento. Colocou um objeto direto aqui, né, acusativo, né? Denn der Reiseführer gefällt ihr, né? Porque ela gostou, quer dizer, ela acha chato museu, igreja, mas ela vai fazer a visitação da catedral porque ela gostou do guia. Bruno, kannst du bitte Buchstaben B vorlesen? Tá. De. Eu não preciso colocar, né? Não. Não, tem que ouvir, né? Tá. Die Tanana musste den Köhler Don mit den neuen Förster von Gerhard Richter besichtigen. Danke. So, hier haben wir das Wort als Verb, besichtigen. Noch einmal, das Besichtigen. bedeutet wir. Aber ich meine, ich kann zum Beispiel den Fernseher nicht besichtigen. Não posso ver a TV. Ich meine, der Fernseher ist immer zu Hause. Ich kann den Fernseher jedes Mal sehen, anschauen. Aber besichtigen, ja, das benutze ich nur etwas wichtig ist. Ok? Só quando é importante mesmo, besichtigen. Und João, bitte, Buchstaben C. Die tarará,
hat eine Domführung für die Familie gebucht und hat viele Informationen über den Dom. Danke. Leute, das Verb buchen. Kein Problem, ne? Das ist Englisch gleich. Marcar, agendar. So, ich spiele dann das Audio. Los geht's. Halt, Moment. Zwei. Ja, gefunden. Lektion 5. Schaut mal, der schöne Dom. Aufgabe 2. Schaut mal, der schöne Dom. Hier im Prospekt steht, der Dom ist 157,38 Meter hoch und war bis 1884 das höchste Gebäude der Welt. Er ist eine der größten Kathedralen im gotischen Baustil und zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Lasst uns reingehen. Ich möchte unbedingt das neue Fenster von Gerhard Richter sehen. Und hinterher können wir noch in das römisch-germanische Museum gehen. Wenn wir Glück haben... Ist das Museum heute geschlossen? Oh Mann, wirklich. Mama, Oma, muss ich da mit? Ich finde Kirchen und Museen stinklangweilig. Können wir nicht was anderes machen? Ich dachte, wir gehen shoppen. Später, mein Schatz. Ich habe extra eine Domführung für uns gebucht. Oh nein, auch das noch. Das glaube ich nicht. Ich habe keine Lust auf eine Führung. Charlotte, ich kann nicht glauben, dass du lieber junge Männer fotografierst, statt berühmte Bauwerke. Na und? Der Typ ist süß. Da, jetzt kommt er auf uns zu. Wahrscheinlich beschwert er sich, weil du ihn einfach fotografierst. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie die Führung im Internet gebucht? Ja, ich. Aber meine Enkelin will nicht. Doch, natürlich will ich. Ich habe sogar große Lust auf eine Führung. Ich habe mich schon informiert. Das ist eine der größten Kathedralen im UNESCO-Baustil und 1884 Meter hoch. Naja, nicht ganz. Ja. Einige Wörter, Leute. Vielleicht habt ihr sie gehört. Ja, Lust auf. Ich glaube, das Mädchen sagt, ich habe keine Lust auf Museen und Kirchen. Ich habe keine Lust. Mit E, Entschuldigung. Ne? Und sie sagt auch, ich finde das stinklangweilig. Stinklangweilig. Então, outra maneira de falar que é tedioso, um pouco mais forte. Stink é de fedorento mesmo. Stinklangweilig. Bauwerke, né, obras da construção. A gente tem das Bauwerk, die Bauwerke. Auch das Gebäude. Prédio, edifício. Ou construção também. Eu acho que tem um sentido um pouco mais amplo. Construção. É obra da construção. So, sag mir, Leute, ist das Audio ganz okay? Möchtet ihr noch einmal hören? Ich,
Ich glaube, das ist okay. Okay, dann los geht's. Lieber, sag mir dann, Bruno, Buchstaben A, was denkst du? Hm, die Tochter? Ja, natürlich, Die so sind. Tochter findet Müssen und Kichern langweilig. Sie macht die Führung aber doch mit, denn der Reiseführer gefällt ihr. Ja, Leute, habt ihr bemerkt, dass die Tochter den Mann, ich meine den Reiseführer, fotografiert? Er hat den Mann fotografiert. Né? Vocês perceberam que a filha fotografou o rapaz, né? E ele era o guia turístico? Ok. João, bitte, dann B, was denkst du? Ich denke, dass die ich bin nicht richtig, aber ich denke, das ist der Mutter. No, Ja. die Oma, weil ich Nein, denke, dass, ja, nein. Früher hast du die richtige Antwort gegeben. Die Mutter. die Mutter, okay, okay. Ich habe gedacht, dass die Mutter hat äh, gebucht, die, Mhm. die, die Führer, aber das ist okay. Entschuldigung. Kein Problem, es war die Oma. So, die Oma liebt Kirchen, na, natürlich. Ich glaube, alle Omas lieben Kirchen. Äh, und die Mutter hat Interesse, ich glaube, für vielleicht Kunst, na, oder Architektur. So, sie möchte dann ja, die neuen Fenster besichtigen. So, zum Ende, na, natürlich haben wir dann die Oma. Sie hat eine Domführung für die Familie gebucht. Pipi, popopó. Ok? Eu fui pra eliminação também. Tipo, os personagens idosos do livro sempre têm voz gasta. Aí, tipo, na hora que eu vi ela começar falando um monte de informação, eu falei, acho que é a última. A avó. É, eu confesso que eu preparei a aula ontem para ouvir os áudios. Eu também fui pela voz, assim, quem tem a voz mais de velho, quem tem a voz mais de jovem. É, tipo assim, aí essa e a primeira, né? Tipo, dava pra ver que era a moça, né? Aí, tipo, meio que a segunda foi por eliminação, assim. É, tem que usar essas coisas mesmo. So, Leute, wir haben 2 Minuten noch, ja, vor dem Lesenabschnitt. Ganz schnell haben wir dann hier Wortschatz. Na, schau mal. Geöffnet oder offen, so geschlossen, Führung, que é a visitação, Reiseführer, que é o guia turístico. Noch einmal, der Reiseführer, que é o guia turístico como livro. Tem também isso, a mesma palavra. Sehenswürdigkeit und der Tourist. Und hier ganz unten gibt es É, auch, rapidão. Qual que é a diferença dos dois guias? Eu não entendi. um é o livro, o outro é a pessoa. É a mesma palavra para os Ah, dois. tá. Entendi. Pior Valeu. que esquisito, mas é igual em português. Eu tô aqui com o guia, você fala para o livro e para a Entendi. pessoa. E esse terceiro é o quê? Führung? É a visitação. A visitação. Beleza. Dann besichtigen, né? Der Prospekt, hier. Prospekt, ele tem uma tradução bem precisa. Mas ele é uma cartilhazinha, assim. Te diz o que tem para fazer na cidade. Prospecto publicitário, vai.
Catálogo, uma boa. É um catálogo, de Prospect. Câmera, Unterkunft, é o lugar para dormir, os dormitórios. Trinkgeld, isso é bem importante. João, você que vai para a Alemanha, lá, todo lugar você tem que deixar uma gorjeta. A Trinkgeld, literalmente é o dinheiro de beber, em português, o dinheiro de pinga, né? Geldwechsel, trocar o dinheiro, né? E Schifffahrt, isso aqui é uma viagenzinha de barco. Fala muito da Larissa aqui hoje, ela sabe o nome disso tudo em português, né? Fart é viagem, tudo. Mas é um passeio de barco. Boa, passeio de barco. Get Vexen. Não é Zo, cruzeiro não, né? Cruzeiro é outra coisa. é outra coisa. Só a viagenzinha mesmo. Ok, Lida. A gente tem mais algumas coisas para fazer, mas deu 11. Vamos lá pro texto. A gente tem algumas coisas boas para ler hoje. Vai pro Adorno? De novo. Erziehung nach Auschwitz. É, deixa eu abrir um vocabulário para ajudar um pouquinho. Ok. Gente, tem esse texto, então, do Adorno de 69 é um de publicação. Eu não sei se ele. Você sabe, Bruno, se ele foi, na verdade, foi ao ar em 69, porque é uma conferência de rádio, né? Eu sei que ele começou a dar essas palestras em 59, né, pra Hessen. Uhum. Mas eu não sei certinho essa, né? Tipo, eu sei que o projeto, né, de palestras que ele teve começou em 59. Eu acho que deve estar certo, porque o livro é de 75, que esse livro, pelo menos, que junta tudo, né? Educação Uhum. com a Maioridade, é Erziehung zur Mündigkeit. Esse texto do Adorno, acho que é um dos mais fáceis também, um dos mais citados. Tem um vídeo famoso do Paulo Arantes, né, que ele fala um pouco do que ele acha que é a tarefa dele como professor de filosofia, e ele fala que se considera um pouco ainda um idealista, e ele cita o Adorno assim como um autor que foi muito mais esperto que ele porque jogou a toalha. O Adorno, por exemplo, é muito mais esperto, ele jogou a toalha muito antes. Ele sabia que a gente estava caminhando para a barbárie e se restringiu a tentar evitar que essas coisas se repetissem, né? Não construir um mundo novo, mas evitar que a barbárie se repetisse. Aqui é um texto que eu acho que no título ele já demonstra isso, né? Educação após Auschwitz. Começa aquela famosa frase, né? Tudo que você deve pensar sobre educação hoje em dia é para que Auschwitz não se repita. Bom, a gente vai ler ele. É, vou fechar a janela rapidão aqui, gente. Tá muito barulho hoje. Peraí. Tá, um minuto. Vou pegar um café então também? Rapidinho. Pronto. O café tava pronto, né? Já tava na garrafa. Só apertar. Enfim, eu gosto muito, eu usei muito esse texto também no TCC na época, que eu acho que é uma das portas de entrada não fáceis assim, né, mas tipo, é um pouco mais tranquilas por Adorno, né? Tipo,
Eu acho É. que sempre que alguém pergunta assim, eu lembro que quando eu e o Pombo tava falando, a gente fez uma palestra, a gente fez uma comunicação juntos, né, na mesma mesa. Aí uma das questões foi que sempre tem muito interessante, né, nessas palestras, tipo esses eventos, né? Aí eles perguntaram, né, tipo, por onde entrar em Adorno. Aí o Pombo falou que era pelas aulas, né? Aí, tipo, pra mim é pelo centro de educação, assim, eu acho. Que eu acho que são simples, né? Porque são conferências no rádio e um pouco mais atrativos também, assim, sabe? Tipo, mas as aulas também acho que são bons meios, assim, de Uhum. entrada. Eu acho que os textos são densos, mas não é aquele texto que impede a leitura, você não fica travando sempre. Você consegue avançar, tipo, você avança, né? É, Aí te depois engana um você. pouco, né? Aham, Mas, é bom é, mesmo. Gente, na sequência tá o Bruno, depois o João. Bora, Bruno, até. bora. Pode ser É, até ausbrütet. tá. Pronúncia é esquema? Hum, Esquema? Schema. Schema. Ó, Schema. Ein Schema, das in der Geschichte aller Verfolgungen sich bestätigt hat, ist, dass die Wut gegen die Schwachen sich richtet, vor allem gegen die, welchen man als gesellschaftlich schwach und zugleich mit Rechte oder Unrechte als glücklich empfindet. Soziologisch möchte ich wagen, denn hinzufügen, dass unsere Gesellschaft, während sie immer mehr sie integriert, zugleich, zugleich zer, zerfallstendenzen, hum, nossa, ja. Tendências. Zerfallstendenzen als berühmtet. Ok. Bruno, Zerfallstendenzen. soziologisch, ok? Soziologisch. Doutologisch. Ja. Und das Wort zugleich. Zugleich. Zugleich, ao mesmo tempo. Zugleich. Sharplich, essa aqui eu teve problema, mas também acho que é mais correndo assim na leitura, né? Acho que você conseguiria numa boa Uhum. Gesellschaftlich. Tá, ok, então. Doutologisch. Tá. Vamos traduzir. Ein Schema, O esquema. Um esquema das ideias. Que Verfolgungen. na Perseguição. perseguição. Bestätige. Confirmar. Ja, ja, confirmar. Tá. Um esquema que confirma toda perseguição na história, ou na história toda perseguição Um genitivo, hein? Genitivo da plural. história. Todas as Não, aqui, ó. perseguições que confirma na história. Todas. Não, calma. Calma aí. Um esquema que confirma, assim. Que se confirma. Mesmo, um esquema que se Que confirma se confirma em a história. Não, é in der. Na história das perseguições
que se confirma na história das perseguições, Ah lá, de todas as de perseguições. todas as perseguições, que se confirmou na história de todas as perseguições, Ótimo. Ist, é Wut, raiva, ódio contra Schwagen, lembra? Stark, schwach. força, fraqueza, Forte, fraco. fraco. Adjetivo aqui está substantivado, então os fracos. Tá. É, Richten, voltar-se. que Sentido de a proteção. raiva volta-se contra os fracos. Beleza. Então, o esquema é um esquema que se confirmou em toda a história da perseguição. Não, que se confirmou na história de toda a perseguição Né? é que a raiva volta-se contra os fracos. Beleza. Gente, folgen, seguir. Verfolgen, perseguir. Por isso, verfolgen, perseguição. Falando isso com vocês, às vezes vamos precisar fazer uma prova de proficiência, uma hora, da Unicamp não deixa usar dicionário, por exemplo. Então, você memorizar assim de onde vem a palavra ajuda nesses momentos. Uhum. Eu fiquei minhas 2 horas e meia fazendo a prova por causa disso. Não podia usar dicionário, daí eu ficava retornando, assim, fazendo processo mental para traduzir. Bora então, vor allem gegen, vor allem, né, sobretudo. Sobretudo contra ela, contra eles. Acho que é um Ja, plural. die Schwachen. É, os fracos. Sobretudo contra eles. Welche? É, Os quais ou que, em português, o que dá conta. quais? O quê? Calma aí. Empfindet. Empfinden, sentir. Não, mas tem um verbo. Ah, não. Shivash. Pra quê? É o verbo? Tem um verbo antes, não? Ou é Não, é infinito mesmo? só empfinden, o único Ah, verbo. tá. Tá. Os quais. Os quais sentem-se Uhum. como ah, enfraque... enfraquecidos socialmente, Ou Shivash, fracos, socialmente. fra- fracos socialmente, Socialmente fracos. socialmente fracos, e Zugleich, igual, zugleich, ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, com resta de certeza? Não, Com razão. com razão ou sem razão, e ao mesmo tempo, como glücklich. É, calma aí. Ai, Nossa, fácil. então, Danado. fugiu. Feliz. Hum, ou e Então, ao mesmo tempo felizes. e, ó,
Então, sobretudo contra aqueles que se sentem esse alias aqui eu tiraria na tradução, socialmente fracos e ao mesmo tempo, com razão ou sem razão, felizes. Uhum. Tem um aspecto bem específico aqui da análise do Adorno, né? Porque ele está analisando a questão judaica. Então, existe a percepção, assim, para o Adorno, de que o mundo judaico, ele tem restos, assim, de uma comunidade pré-capitalista, em que, né, quem faz parte desse mundo sente uma certa razão de ser no seu papel social dentro da comunidade, algo que, para o Adorno, o capitalismo dissolveu. Ele caracteriza, geralmente, os judeus, assim, como pessoas, né, pobres, né, não todos, obviamente, né, a gente tem grandes exceções, mas é um povo pobre, despossuído de terra, por exemplo, mas ainda assim feliz. E ele argumenta que isso também desencadeia a raiva contra os judeus, né? Eles participam de um mundo à parte do capitalismo em que eles têm uma razão de ser e eles se sentem felizes por isso. Por isso aqui, essa ideia de felicidade. Entendi. O que que é? É Wagen? Versus Wagen? Ousar. Ousar. E aí? Soziologisch möchte ich wagen. Te ajudar na É, primeira. Em termos sociológicos, literal sociologicamente, mas na tradução, no fim, em termos sociológicos, möchte ich wagen. é, eu ouso, né? Tipo, eu ouso adicionar. Eu ouso adicionar que a nossa sociedade. Essa também aparece toda hora, eu esqueço. Varrendo. Enquanto, Enquanto que a nossa sociedade. Enquanto. Enquanto ela integra-se sempre mais, né? Ou cada vez mais, não sei. cada vez mais. Cada vez mais. Ima, imamer. Cada vez mais. Ser falhas Tendenzen. Ser Reação, falhas. Ser falhas. decomposição, desintegração, E aos Bruen. e a Bruten. Brüten chocar, Ausbrüten incubar. Kuber. Enquanto ela integra-se cada vez mais, igualmente, ao mesmo tempo, incuba, né? Incuba a tendência decompositora. Tendências de decomposição, tendências de Tendência de desintegração. decomposição. Beleza. Tá. Deixa eu olhar aqui alguma coisa. Dem hinzufügen das unsere... Há duas coisas aqui. Uhum. Esse dem, por exemplo, ele aqui é um artigo, um das, está no dativo, né? Mas ele é o das que recupera tudo que veio antes. Então, em termos sociológicos, eu gostaria de ousar adicionar a isso, que ele falou antes, que nossa sociedade, enquanto ela cada vez mais se integra, incuba, ao mesmo tempo, tendências de decomposição. Uhum. Imamer, pessoal, cada vez mais. Sempre que vocês virem imar junto com algum aumentativo, mer é aumentativo, viu? Viel, muito, Uhum. mer, mais. É um Uhum. aumentativo irregular, dos poucos que tem. Tá bom? Mas immer, vamos lá, o que que apareceu? Glücklich. Immer glücklicher. Cada vez mais. Né? No caso aqui, cada vez mais feliz. Entendi. E a tradução óbvia seria sempre mais feliz,
é próximo de cada vez mais, só que em português essa forma aqui ela é mais corrente. Uhum. Vai aparecer com qualquer adjetivo no comparativo, viu? Você pode colocar com qualquer adjetivo. Tá, tá. Eu não entendi muito bem sintaticamente a construção daqueles zoziólogos, Muster e Schwagen. Eu fiquei um pouco confuso, tipo, na hora de ler, tá ligado? Tipo assim, entre vírgulas, esse dem hinzufügen. Aham. É porque tem dois verbos, né? Tipo, o alemão ele Uhum, junta verbos ou locuções adverbiais. uhum, Então, você chegou no Wagner, fechou o sentido, tem que pôr uma vírgula. entendi, E esses entendi. verbos que eles pedem um outro no infinitivo, eu quero ousar fazer não sei o quê, quero ousar comprar alguma coisa, sei lá. Eles sempre vêm separados por vírgula, os dois verbos, porque cada um é uma espécie de unidade de sentido para o alemão. Entendi. Vamos lá. Soziologische möchte ich wagen, fechou. Dem hinzufügen, fechou. Das unserer Gesellschaft, aposto. Não fechou ainda, aposto. Uhum, Während sie immer mehr sich integriert, fechou aqui. E aí vem o verbo que está na frase anterior. Das unserer Gesellschaft zugleich der falsche Tendenzen ausbrütet. Fechou aqui, unidade de sentido. uhum, Quando tem um aposto, você pode interromper a frase, interrompe aquela unidade de sentido, mas vai vir o verbo depois que corresponde a ela. uhum. Tá. Beleza. Então, bitte, vamos até. Fica uma para mim, né? Porque não pode vir até aqui. E posso fazer uma pergunta antes, João? Do- Uhum. É, aqui nessa primeira. Deixa eu tentar marcar aqui, eu não sei se aparece, Não. mas aparece ou não? Não aparece. Que Ah, legal. legal, que legal. É, é o Welsh que é sujeito desse verbo, ou é o man? Isso que eu fiquei em dúvida. Aham. É, man é sempre sujeito. Welche é objeto Certo. direto. Então, é como se fosse. Os fracos, são percebidos como. É como se É, fosse isso. percebe-se os fracos. Ah, Percebe-se, ok. sobretudo contra aqueles que são percebidos, acho que a melhor opção, mas que se percebe como socialmente fracos, né? Quer dizer, tem alguém percebendo, eu não sei quem é. Esse man, ele é impessoal, né? O Uhum, nosso sujeito oculto, né? Que percebe-se contra aqueles que percebe-se, tem alguém percebendo eles como socialmente fracos. uhum, ok. Danke. Nada. Ah, deixa O... eu tentar tirar isso. Mas que bom que você descobriu isso. Eu tenho tanta preguiça de explorar essas coisas dos números. Eu testei agora também. É Aber aqui nesse danke. lapisinho, né? É nesse lapisinho que você pegou, deixa eu ver. É, é o Ah, lápis, esse anotar. É, dá para ver. legal, valeu. Que idade. Então, diese Zerfallstendenzen sind dicht unter der Oberfläche des geordneten, zivilisatorischen Lebens äußerst weit fortgeschritten. Der Druck des herrschenden Allgemeinen auf alles Besondere, die einzelnen Menschen und die einzelnen Institutionen hat eine Tendenz, das Besondere und Einzelne samt seiner Widerstandskraft zu zertrümmern. Ok. Teatro É, até Filmais, aqui, né? beleza. Ok. Na Então, sind é, fortgeschritten.
Fortgeschritten. Conhece der Fortschritt? Fortschritt. Eu estaria em introdução, mas eu não sei, não tenho certeza. Progresso. O verbo Ah, Fortschreiten, progredir. ok, danke. Fortschreiten, ok, danke. Verbo de movimento, aí perfeito com o verbo sein. Tá. Então, essa estas tendências de ruína são é, dichter, ja. É, é tipo uma explicativa ou é um advérbio? Dicht, você diz? É, dichter. É um aditivo ou um advérbio? Eu diria que aqui é um adjetivo porque tá junto com tá? Ah, Mas se ok. forçar como advérbio, dá para traduzir também. Tenta os dois aí. Tá. Essas tendências de ruína vedadas sob a superfície do ordenado, geordnete, Ó, tudo de Leben. ah, vedado, vedadas sob a superfície da vida ordenada e civilizada ou civilizadora, Civilizatória, civilizadora. civilizatória, ok? É, Oid eu não sei o que é mais externo? Mas o que que é o mais externo? Você pergunta também, né? É o extremo, Ah, ao extremo. né? É o superlativo de oissa mesmo, mas tem o sentido de ser extremo. Então elas progridem ao extremo, E, ó, e weit. progrediram ao extremo, né? Progrediram amplamente ao extremo, ainda mais ao extremo, eu não sei. São dois advérbios. É difícil quando tem dois, né? Uhum. Eu tento jogar assim, tipo, progrediram ao extremo de maneira ampla. Sei. São duas informações que Tá, elas não são redundantes, né? Você pode progredir ao extremo, mas de maneira pontual, em um único espaço, né? Mas também sei, pode progredir ao extremo de maneira ampla, assim. sei. Tipo, em todos os aspectos, né? Faz sentido. Exato. Tá, então essas tendências de ruína progrediram amplamente ao extremo sob a superfície sob a superfície da vida civilizada e ordenada. Não, da vida ordenada e civilizadora, civilizatória. Perfeito. Isso aí. Ok. E aí, Só se a fala Druck é tendência, pressão. Ah, perdão. é, tendência de decomposição, tendência de desintegração, Ok, melhor. suave. Tendência de decomposição. Ok. Então, a pressão do universal dominador sobre o particular. Ok. É, aí é como se fosse um zeugma, O que é o zeugma mesmo? uma elipse, ou não, ou do geral para o particular, dos homens sobre, ou não, dos homens sobre as instituições. Dos homens individuais e das.
instituições individuais, isoladas. Ah, Aqui, entendi. dá para falar que ele é elíptico, é como ele tá, se ele estivesse retomando, se corrigindo. Na verdade, ele está adicionando a informação, tornando mais precisa, mas é uma espécie de aposto que ele põe aqui antes de introduzir o verbo. Ah, en- então, a pressão do universal dominador sobre o particular, dos homens singulares e das instituições singulares, possui uma tendência, samt, não sei Sinônimo o que para é mit, samt. Como? sinônimo de mit. Ah, samt mit, ok. Com, junto com. Ah, ok. Então, tem uma tendência de Zertrümmern. Eu não sei, o que é mesmo? Não sei se Não, apareceu. essa aí eu ainda pesquisei muito. Trumar, na verdade, der Trum, é o escombro, Hum, substantivo. Aí tem esse verbo trumar, que eu nunca tinha visto na vida, muito menos zertrümmern. uhum. Chutei, dilapidar. Acho que é o melhor. Que é algo que já está Dilapidar. em escombro e você vai quebrando ainda mais, né? Nossa, entendi. Tipo estilhaço, assim, né? É. Estilhaço. Se entendi algo assim, talvez. Dilapidar, ok. Então, tem uma tendência de dilapidar o particular e o e singular junto com a sua força, com seu poder de resistência. Uhum. Boa. Força de resistência, poder de resistência, Widerstand. Ok. Widerstand. Ok. Danke. Oh, der Druck der herrschenden Allgemeinen auf alles Besondere. Não se esqueçam que esse alles, ele tem sempre o sentido de todas as coisas. Quando está no neutro, ele indica todas as coisas. Então, todas as coisas particulares, né? Tudo que é particular. A pressão do universal dominador sobre todas as coisas particulares, os homens individuais e as instituições individuais, é no sentido de isolado, destacado, esse Einzeln. Também pode ser singular, eu acho que é uma boa tradução singular aqui. Então, os homens singulares, as instituições singulares, possuem uma tendência de dilapidar o particular, das Besonderer, e o individual, junto com sua força de resistência. A gente pode ver algumas coisas boas aqui. Agora eu vou usar o lápis do João. Cadê? Die einzelnen Menschen. Noch einmal die einzelnen Institutionen. Declinação de adjetivo, isso aqui. Chuta aí para mim. O que é o gênero, né? Ou se é plural. E o caso, né? Qual declinação? Estamos falando Plural, no né? caso. E a qual declinação? É, nominativo? Nominativo. Isso mesmo. Esse N Eu tenho aqui, né? uma... Ah, ok. De, Você falou do alles Besonderer. Quer dizer que esse alles não... do alles no neutro, né? Esse alles não está... não tá, como se diz, concordando com Besonderer. É outra relação? né, eles estão juntos. Ah, ok. Eles estão juntos. Besonderer é neutro também. Uhum. Isso Tá. aqui é a primeira aula do B1. Deixa eu dar uma palhinha só para vocês. Qualquer adjetivo que você pegar, besonder, por exemplo, besonder,
Você pode colocar ele, João, em qualquer gênero. Se eu coloco der Besonderer, isso aqui é a substantivação do adjetivo e acompanha a declinação de adjetivo. Vamos lá. Apaga. Besonders, né? A gente tem der besondere Mann. É o homem específico, o homem especial, sem o maiúsculo ainda, perdão. Você pode substantivar o adjetivo como substituição para aquele substantivo que veio antes. Quer dizer, der besondere Mann. Eu posso escrever depois só der besondere. Ou especial, ou específico. Se for uma coisa, das besondere Auto. Vai ficar das besondere também. Porque na declinação de adjetivo é isso, né? Das, a marca já está aqui. É só deixar um E, alto. Aí você tira ele e fica das besondere. É só põe letra maiúscula aqui. Junto disso, faz para qualquer gênero. Junto disso, tem também algumas palavras que formam essa nominalização, substantivação dos adjetivos. Alles besondere. Tudo que é particular, tudo que é específico. Nichts besondere. Nada que é particular, nada que é específico, por exemplo. Etwas besondere. Alguma coisa que é particular, alguma coisa que é específica. Acho que tem mais, não vou lembrar de todas. Mas tem algumas outras palavrinhas, né, fora os artigos, que também formam essa substantivação do adjetivo. Esse caso está aparecendo aqui. Depois aparece exatamente o que eu mencionei, ó. Das Besondere, o particular, und einzelne, o das aqui está suprimido. Então, possui uma tendência de dilapidar o particular e o singular. Por Então, se aí. eu entendi, Danke, João. Se eu entendi, esses adjetivos substantivados, eles têm tipo gênero fluido, como se fosse. Depende da palavra que eles acompanham. Exato. E o gênero vai ser indicado, nesse caso aqui, né, pelo artigo. Ok, Né? Danke. Para complicar um pouquinho sua pergunta, ein besonderer Mann, um homem especial, um homem particular, um homem específico. Se você só for substantivar, aí fica ein besonderer. Aí a marca fica aqui. A palavra que sempre está nos métodos, quando vai apresentar essa temática. Bekannt, quer dizer, der bekannte Mann, o homem conhecido, ein bekannter Mann, um homem conhecido, e eles apresentam isso aqui de maneira um pouco artificial, porque na fala aparece assim, ein Bekannter, um conhecido. Ein Bekannter hat mir gesagt, um conhecido me falou, né? Aí você conversando, você fala, nossa, eu tenho que comprar um carro, vou comprar um Corolla. Eu falo, nossa, um conhecido me falou que Corolla é ruim demais. Tipo isso. Danke. Se quiser, eu boto um materialzinho sobre isso. Primeira aula do B1, hein? Esse aí. Estou dando para um outro aluno. O que mais? Tudo certo nessa parte? Beleza. Vou ler a última, vai. Ou não. Não, a gente não tem tanto tempo assim. Então deixa o Bruno. Não fazer graça, não. Bruno, vamos até hat. A gente termina o parágrafo e começa outro. Tá. Começa em mit ihr, Isso. né? É. Mit ihr Identität und mit ihr Widerstandskraft büßen die Menschen auch die Qualitäten ein, Kraft dech, deren, deren, Berren. deren
es vermöchten sich entgegenzustemmen, was zu ihr gen, ge, gehen, ihr genden einer seit wieder zu Untat lukt. É junto, hein? Irgendeiner. Irgendeiner, irgendeiner. Tá. Continua ou quer que traduz já o parágrafo? Ficou difícil, né? Vamos traduzir. É. Wüsten. Perdão. É duas palavras. É Widerstandkraft. Widerstand. Esqueci. Resistência. Força de resistência. Hum. Tá. E Vermochten. Ser capaz de. Ser capaz de. Ó, poder fazer alguma coisa, ter capacidade de. Tá. E Büstenspier, né? Tava lá? Só que aqui, ó. Ah, Ein. tá. Ah, tá. Tá. Aí, tá bom. Então, junto da identidade e junto da força de resistência, os homens perdem também a qualidade. Plural, as As qualidades. qualidades, de qualität, as qualidades. For, é. Força essa, Ah, vem cá. Kraft. Gente, é uma preposição que só existe agora em documento burocrático. Por força de, ele indica causa. Igual hum, vegan, que é adjetivo também. Literalmente por força de. Deren aqui, pronome relativo, está retomando algo no plural, que é um genitivo plural, deren, cujo ou da qual, né? Tem que indicar posse. que é dessas qualidades, não. Perfeito. Não. Então, por força delas, ela é capaz de uh, entgegenzustenden, Fazer oposição lá, verbo bem antigo também. fazer-se oposição a, Uhum. Cadê o lápis? O lápis agora virou uma coisa, hein? Kraft deren sie es dem was. Essas palavras são todas a mesma coisa. O alemão, como ele tem que fechar a frase, quando termina o verbo, às vezes ele tem que deixar os pronomes aqui e indicar eles, retomar eles na frase seguinte, coisa que não tem em português. uhum, Com sua identidade, com sua força de resistência, os homens perdem também as qualidades, por força das quais eles são capazes, vem para o verbo, esquece o S, são capazes de se opor
Vai para outra frase. De se opor. Locken é atrair, se não me engano. Deixa eu ver certinho. Também tem que ser a locken. Atrair, beleza. É, tá, tem algumas que eu não tô ligado. Tipo, esse Irgenaidener e Untat. Irgendein é Jungeda. qualquer. É o any do inglês. Qualquer, tipo, qualquer. Tá. E esse Untat? Vou confirmar para você, mas é um ato errado. Ah, não tá aqui, perdão. É o erro. O erro. Tá. De opor. Se opor. É. Se opor. Aquilo. É. Locken? Repete rapidão. É. Atrair. Aquilo. Ah, ok. Ok. Para o tempo. Zurzeit. Não, sua tá do lado de um tato. Então, aquilo que atrai para o erro, para o Não, ato. o primeiro. Aqui, site. Vas. Não, é. Antes de Zeit. Então, zu. Ali. Ah, aqui, traduzir como no. Tá certo, perdão. Ah, tá. Como Em em. Esse ia. Gedaina. Era. qualquer. Qualquer. Como em qualquer tempo. É atraído novamente como erro. Vida Atrai de para, sua. né? Atrai para. Novamente ao erro. Isso. Que é o erro no sentido de uma ação que ela não é justa. Tá faltando vocabulário para eu traduzir melhor aqui. Mas é isso, assim, é uma Uhum. ação que ela não é do ponto de vista da justiça mesmo. É uma ação errada, é um delito, pode ser. Tá. Gente, essa frase é muito boa para entender a sintaxe do alemão. Vamos lá. Com sua identidade, com sua força de resistência, os homens perdem também as qualidades, por força das quais, vamos traduzir literal daqui para frente, por força das quais eles são capazes disso. Opor-se a isso que, em qualquer tempo, atrai novamente para o delito, para o ato injusto. Essas palavrinhas aqui, elas são todas obrigatórias da sintaxe do alemão, tem que colocar elas na frase, e elas estão sendo regidas pelos verbos. Vermöchten pede acusativo, então es. Entgegenstemmen pede dativo, então dem. O was aqui, ele é o sujeito, né? Então ele aparece com S no fim. Mas na hora que a gente traduz para o português tem uma capacidade de sintetizar esse tipo de construção. Então, as qualidades, né, que os homens perdem, por força das quais eles são capazes de se opor ao quê? A gente não tem que repetir o pronome em toda a frase. A gente Uhum. repete, coloca só um, né? A chave para mim é perceber quando ele está sendo retomado, né? Você perceber essas ligações, igual eu fui circulando cada um. Uhum. Perceber que as frases estão falando da mesma coisa. O que tá, né? Isso aqui é o típico caso do pronome impessoal. E aqui é um artigo impessoal. Ele não aponta para nada. Ele precisa, na verdade, sinalizar porque lá na frente vai vir algo que aí sim tem sentido, tem peso na frase, que é o was.
aquilo. Mas eu não posso deixar Uhum. de construir essas frases anteriores sem sinalizar que vai vir alguma coisa. Entendi. Dá um exemplo. Posso falar assim: Ich habe es versucht, den Text zu übersetzen. Deixa eu fazer assim. Isso. Eu tentei, eu tentei isso, né, literalmente. Eu tentei isso, traduzir o texto. Em português a gente não fala isso, não traduz assim. Eu só fala, eu tentei traduzir o texto. É um S impessoal. Entendi. E é o que está acontecendo aqui em cima. Até então não tinha aparecido tantas frases assim, né? O Adorno já usa muito isso. Essas ligações Uhum. entre várias, né, vários períodos. Temos uns minutos. Para o João não ficar sem fazer nada, eu vou passar para ele, então. Sua frase foi mais complicada, Bruno. Vamos, então. Parece um pouco mais fácil essa. Vamos até Hat e ver até onde dá para traduzir. Só uma pergunta, João. Esse dem sich entgegenstemmen, esse dem está no dativo por causa do entgegenstemmen, ou não? Perfeito, Ah, a ok. regência do verbo. Tá. Ah, legal. Ah, ok. So, vielfach hat man, etwa in Amerika, den autoritätsgläubigen deutschen Geist für den Nationalsozialismus und auch für Auschwitz verantwortlich gemacht. Ich halte diese Erklärung für zu oberflächlich, obwohl bei uns, wie in vielen anderen europäischen Ländern, autoritäre Verhaltensweisen und blinde Autorität viel zäher überdauern, als man es unter Bedingungen formaler Demokratie gern forthat. Beleza. Sea, Ubadauan. Isso mesmo? É, acho que sim. Überdauern, É bem pro A. Ubadauan. überdauern, Depois do U, pula pro A. Você está fazendo um pouquinho de E. Ubadauan. überdauern. Isso aí. Ok. Esse ER, gente, esquece. É tudo A. Überdauern. Ok. Danke. Ok, Então, fifar. ok. Então, muito, muitas vezes se fez, Hum, muito se fez. cadê meu lápis? Agora, ó. Verantwortlich machen. Tem vários adjetivos que a gente junta com o verbo machen. Hum, Ich mache frei, eu liberto. uhum, Verantwortlich, responsável. Fazer responsável, responsabilizar. uhum. Honrar. Ah, entendi. É, se responsabilizou-se muito, talvez na América, algo na América. Também tem sentido, Etra, de por exemplo, é o caso aqui. Uhum. Por exemplo, na América, o espírito autoritário alemão, não sei, Glaubigen, Das Verb glauben, ich glaube an Gott. Acredito em o Deus. o espírito alemão, crente na autoridade, Boa. Ou de crença na autoridade. confiante, de crença na autoridade,
pelo nazismo, pelo nacionalsocialismo e também por Auschwitz. Beleza. Então, ok. Halte den. Eu considero essa explicação superficial, Su, embora, muito, muito superficial, demasiado superficial, boa. embora entre nós, assim como em muitos outros países europeus, Verhaltenweisen, comportamento, Verhalten sim. Weise, de Weise, modo. ah, como em outros países, Überdauern é o que mesmo? Dauern, Dauern, durar. Überdauern, perdurar. perdurar. Muitos modos de comportamento autoritários e autoridade cega perduraram muito resilientemente, de maneira ainda mais resiliente, não sei, Boa. De maneira mais resiliente. Als, é, comparativo. uhum. Do que, do que quando, sob as condições da democracia formal, houve gern fort, eu não entendi, eu acho. Ja. Quando havia mais palavra, Als man es unter Bedingungen formaler Demokratie gern Wort hat. Do que quando se tem a palavra sob as condições da democracia formal. uhum, Quer dizer, ter a palavra no sentido de é uma oposição aqui a essa autoridade cega, aos modos de comportamento autoritário. Né? uhum, Quando você está nesse regime, você não tem a palavra. O Adorno está fazendo uma oposição a isso aqui. sei. Né? Ter a palavra é Tipo, uma característica da democracia formal. palavra no sentido tipo liberdade de expressão, por aí, ou não? Eu acho que aqui, na verdade, é uma imagem assim para a ideia de liberdade em geral. Não. Passa por isso, pelo que você disse, né? Mas de maneira mais geral também. Uhum, Quer dizer, porque a política, que é uma coisa, uma invenção do Ocidente, ela está baseada sobretudo na palavra, né? Por causa da uhum, ágora. Né? A política é sobretudo poder na palavra, poder de discutir, de debater. uhum. Foi boa a tradução, João. Tem Também vai. algumas coisas. Ah, pode falar, perdão. Então, no sentido de formalização de leis, expressão, transparência, esse tipo de coisa também. É, mas Sim. mais fundo um pouco, a formalização de leis que não está baseado na vontade do tirano, né? Formalização de leis que se dá pelo diálogo, pela palavra. Uhum, uhum. Legal. Ok, Né? tá. Nas descrições do Hobbes lá, né, ele fala que a lei no regime tirânico, ela é a voluntas do tirano, é a vontade do tirano. Na democracia formal, não, ela é disputada pela palavra, pelo debate. Tem para comentar uma coisa, você traduziu certinho, mas comentar, para não deixar passar, ich halte für. Isso aqui é uma expressão em alemão e a gente traduz por considerar, exatamente como você fez. Não sei se eu botei aqui, deixa eu ver. Botei. Geralmente vem com um adjetivo, né? Eu considero e vem um adjetivo em seguida. Considero bom, considero ruim. Que o Adorno usou o adjetivo oberflächlich, superficial, junto com zu, no sentido pejorativo. Considero muito superficial, superficial demais, em demasia. Né? Embora entre nós, como em muitos outros países europeus,
modos de comportamento autoritários, ou modos autoritários de comportamento e autoridade cega tenham perdurado de maneira muito mais resiliente do que quando se tem a palavra sobre as condições da democracia formal. Mais alguma coisa para comentar? Deixa eu ver. Posso, sim. Aqui, gente. In vielen anderen europäischen Ländern. Dativo plural com declinação de adjetivo. Em muitos outros países europeus, tudo é N aqui marcando essa declinação que a gente está estudando agora. Em seguida aqui, é também declinação de adjetivo, mas a gente não viu ainda. É o terceiro tipo, que é quando não tem nenhum artigo, nem definido, nem indefinido. Tem duas palavras assim aqui. Verhaltensweise e Autorität. Fica para a próxima essa. Mas de novo apareceu um caso, então, dessas declinações que a gente está estudando. Marcar isso bem assim no texto para vocês se lembrarem. É isso, gente. Perguntas? O Não. verantwortlich machen mesmo? Responsabilizar. Possibilitar? Responsabilizar. Ah, tá. Ah, danke. Responsabilizar. E, ó, vários adjetivos, viu? Junto com machen. Igual freimachen, liberar, libertar. É, legal. Beleza, agora vamos abrir uma caixa de Pandora aqui com o rabisquinho aqui. Já era. É prático É, até, né? nossa, Fica muito. didático, fica didático. Ah, valeu. Eu ficava pensando em comprar aquele touchpad, sabe? Tem um touchpad com uma canetinha. Aham. Ficava sempre pensando, esse mês eu vou comprar. E nunca comprava. Agora já era, não precisa. Legal, que bom. Muito bom. Mas beleza. Tá Bom, joia. beleza. Então, vamos almoçar. E depois eu deixo a aula lá no grupo, tarefa de casa, e a gente se vê semana que vem. Tá joia. Obrigado, viu? Boa semana, gente. Eu agradeço. Semana, Bruno. Semana, João. Tchau, Obrigadão. tchau. Tchau, tchau. Falou.